pedir também, dá unidade à tua igreja, enquanto nós partilhamos da fé e das Sagradas Escrituras. Faça, Deus, com que todas as igrejas possam ser unidas, não só na fé, mas unidas também na verdade. Eu sei, Deus, que nós estamos em uma época onde muita coisa tem sido acrescentada às Escrituras. Eu sei que muita coisa tem sido acrescentada àquilo que era genuíno, puro e santo, e a tua igreja tem perdido a identidade. Mas nós oramos nessa hora, Deus, te pedindo, limpa a tua igreja de toda mentira e falsidade. Limpa, Pai, a tua igreja de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que é adulterado, de tudo aquilo que é acrescentado e de tudo aquilo que é colocado com uma intenção de vaidade ou ganância. O que nós te pedimos, Deus, é que a tua igreja possa ter o privilégio de ter pastores, líderes, mestres que transmitam as Escrituras da maneira como elas foram pretendidas pelo Senhor. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor levante entre nós mais porta-vozes da verdade. Faça isso nessa noite e dá-nos a alegria do conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes na alta, né? Pode baixar. Irmãos, não quero ser escandaloso, né? E às vezes eu gosto de falar mais alto. Se eu ficar com o microfone aqui alto demais, vai ficar uma confusão essa igreja, né? É meu desejo. Bem, há 2 semanas atrás, quem estava aqui na igreja ouviu de mim o princípio de uma ideia que quero apresentar. Eu falei há 2 semanas atrás, irmãos, e alguém que ouviu a mensagem no YouTube ou no Facebook viu que nós estamos falando sobre o desafio da relevância. O desafio da relevância. Eu falei há alguns dias atrás com vocês que, como igreja, nós temos um desafio que é bastante grande. Voltar a reconhecer que a igreja, ela precisa ser uma instituição útil, necessária, envolvida, comprometida, uma instituição que está presente na sociedade, entendendo as necessidades e também tentando suprir essas necessidades. Quando eu trouxe esse princípio, eu trouxe com um certo receio. E o receio que tenho, irmãos, é o receio que todo teólogo honesto tem. A igreja cristã, especificamente a igreja evangélica, ela está perdendo a sua utilidade, a sua relevância e o seu papel na sociedade. Eu não sei até que ponto vocês estão a par dos acontecimentos, mas a igreja evangélica, ela goza hoje de uma má reputação, ela goza hoje de uma descrença e até mesmo de uma antipatia muito grande na sociedade, porque ela é vista como uma instituição egoísta, uma instituição que é moralista, ou uma instituição que não sabe partilhar aquilo que poderia ser partilhado. E eu vejo que se nós não entendermos esse cenário e trabalharmos para que isso mude, irmãos, vai chegar um ponto em que o povo vai ter ojeriza, pavor total desse conceito de igreja. Hoje vocês já presenciam isso. Convida alguém para ir na igreja e a pessoa tem uns 10, 20 ou 30 motivos para não ir. Eles pensam, vão me chamar lá na frente, vão dizer que tem um demônio, vão pedir para eu falar, vão falar que eu tenho que dar dinheiro, eles vão querer ir na minha casa no dia seguinte, ou eles vão ficar no meu pé, ou vão me constranger a dizer que devo voltar na igreja, ou que vou congregar naquela igreja. O povo fica assustado quando pensa que vai numa igreja, porque a igreja faz isso mesmo. E cá entre nós, irmãos, ninguém quer passar por isso, eu não quero. Muitas vezes, quando a gente vai numa igreja, a primeira intenção que a gente tem é de ir quietinho, ficar sentadinho lá quieto, ouvir, aprender, entender qual é o padrão daquela igreja, para quem sabe depois nos comprometermos de voltar ou de receber uma visita. Mas de maneira geral, a igreja hoje ela é especialista em constranger pessoas. E de maneira geral, irmãos, nós cristãos
Parece que nós não estamos tão sintonizados com as necessidades da sociedade. E na semana retrasada eu disse para vocês que se nós quisermos ter relevância, se nós quisermos causar um impacto positivo na sociedade, a primeira coisa que nós precisamos é estar cientes, alertas, atentos às necessidades da sociedade. Igreja, guarde isso com você. Precisamos olhar para a sociedade, precisamos olhar para a comunidade, precisamos tentar sentir as dores, as tristezas, os fracassos, as lutas das pessoas, ao invés de simplesmente fazer aquilo que é o mais simples mesmo, o mais fácil. Irmãos, vamos ser sinceros, é muito mais fácil condenar, é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil acusar, do que imaginar eu mesmo no lugar daquelas pessoas. E o que eu entendo é que nós precisamos começar a calçar os sapatos das pessoas. Já diria um ditado de uma tribo indígena, eu falei isso no retiro, eles vão achar que eu vou repetir tudo, né? Nem tudo, mas uma tribo indígena já dizia, eles oravam dizendo: ajudai-me a calçar os sapatos de alguém por 7 dias antes de julgar aquela pessoa. Eu gostaria de andar nos sapatos que aquela pessoa anda, ou seja, eu gostaria de me identificar, sentir o que ela sente, saber o que ela passa, saber as lutas dela, antes de julgar e antes de condenar. Há muitas pessoas que são condenadas e que nunca tiveram uma oportunidade. Há muitas pessoas hoje sendo difamadas, que certamente sofrem com aquilo. Provavelmente, irmãos, há muitas pessoas que pela criação, que pelos traumas, que pelos medos, fazem coisas que nós não aprovamos. E nós precisamos começar a olhar para elas com um olhar de amor. E nós aprendemos que Jesus Cristo fazia isso. É por isso, irmãos, que Jesus era chamado de amigo de pecadores. É por isso que Jesus era chamado de amigo de meretrizes. É por isso que Jesus era chamado de glutão, de bebedor de vinho, de homem que vai na casa de gente sem reputação. É por isso que Jesus era conhecido como amigo de leprosos e doentes, porque ele não emitia juízo contra essas pessoas, muito pelo contrário, ele estava no meio delas, ele convivia com elas, conhecia as dores delas, mas cuidado, ele não aprovava o que elas faziam, ele não aprovava, mas ele tampouco condenava e rejeitava. Ele usava da sua influência e da sua presença para ensinar o melhor caminho de viver. Meus irmãos, hoje precisamos entender o primeiro passo da relevância: ser como Jesus Cristo, calçar os sapatos das pessoas antes de julgarmos as pessoas. Ao homem não foi atribuído o poder de julgar, ao homem foi dado apenas o poder de amar. A nós não foi dado o juízo, a nós foi dado o dom de servir. E nessa noite eu quero mostrar o segundo passo da relevância, e eu quero mostrar que está intimamente conectado com o anterior. Se eu preciso olhar para a sociedade e entender os dilemas da sociedade, eu preciso admitir hoje, irmãos, que o problema real da sociedade pode não ser aquele que salta aos olhos. Quero mostrar para vocês nessa noite que nós precisamos investigar um pouquinho mais para entender que os problemas da sociedade não são apenas aqueles que dizem respeito a mim. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós achamos que o problema da sociedade são os sintomas, quando na verdade nós não estamos olhando exatamente o problema. Eu costumo achar que o problema da sociedade é o crime, a imoralidade, a corrupção, a maldade dos homens, que é o orgulho, que é todas essas coisas, quando na verdade, irmãos, esse
nessa noite, em uma exposição de Romanos 1, que o real problema da sociedade não pode ser confundido com os sintomas. E hoje eu gostaria que saísse daqui um povo que entende o problema e que procura tratar o problema, tá bom? Eu gostaria que você desfrutasse do texto que nós vamos ler, tá bom? Romanos capítulo 1, irmãos, abram as Bíblias lá. Eu gostaria de ficar só nesse texto essa noite. Romanos capítulo 1. Nós vamos observar a partir do versículo 29. Vou fazer um estudo de trás para frente, para que vocês entendam o fundo da questão, a origem do problema, onde está a doença e a enfermidade da sociedade. Estamos falando sobre relevância, sobre identificar, observar, e eu gostaria que nós identificássemos o problema. Romanos capítulo 1, versículo 29. Bem, vamos ler o 28, né? Parágrafo. Vamos começar no 28. Observem aqui, irmãos, o que o texto bíblico diz por meio de Paulo. Ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Observe agora a lista de coisas inconvenientes: cheios de toda injustiça, malícia, amor ao dinheiro, coração maldoso, possuídos de inveja, homicídio, assassinato, contenda, coração que planeja o mal, malignidade, difamadores, caluniadores, pessoas que aborrecem Deus, pessoas insolentes, atrevidas, soberbos, presunçosos, criadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. E eu gostaria de fazer uma pausa porque eu entendo que quando Paulo menciona nesses 3 versículos essa lista que é de mais de 20 itens, ele menciona problemas claros na sociedade que podem ser sentidos por nós no nosso dia a dia. Quando Paulo começa a mencionar, ele vai apresentar problemas que são vinculados com a falta de amor, com a falta de interesse pelos interesses da próxima. Falta de interesse pelo interesse, né, irmão? Isso não pode. Falta de interesse pelo que é do próximo. E ele menciona também a ausência de valores que anteriormente eram intocáveis, intocados. Eu mencionei falta de amor, falta de interesse pelo próximo e ausência de valores. E Paulo ele distribui dentro dessas características alguns problemas, alguns males, alguns crimes, algumas corrupções. Irmãos, parem para pensar. Paulo diz assim, que a sociedade, ela sofre por essas injustiças. E quais são elas? Roubo, homicídio, crime, insolência, desobediência aos pais, falta de afeto, falta de misericórdia, a pessoa que maquina o mal, aquele que é mentiroso, aquele que tenta destruir a reputação do próximo. Ele começa a mencionar uma lista de características que podem ser notadas na sociedade. Infelizmente, vivemos em uma sociedade injusta. Infelizmente, vivemos numa sociedade maliciosa, homicida, constantemente em briga. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas mentem, elas destroem umas às outras quando falam mal umas das outras. Vivemos em uma sociedade que cria a maldade e dissemina a maldade. Vivemos numa sociedade de pessoas infiéis, pessoas que não são fiéis nem ainda aos pais, os pais aos filhos, o irmão ao outro irmão. E sabe o que Paulo vai dizer? Que a sociedade atual, ela tem sofrido muito por causa dessas práticas terríveis. Eu creio, irmãos, que tudo isso que eu mencionei são sintomas.
Sintomas que apontam para uma doença gravíssima. Para uma doença gravíssima. E quando eu penso que Paulo menciona essas características, eu vejo que elas não estão afetando outras pessoas, porque elas estão afetando a mim também. Quando eu sou roubado, quando eu sou agredido, quando sou caluniado, quando sou invejado, quando pessoas maquinam o mal contra mim, praticam o mal contra mim, quando pessoas contendem comigo, quando pessoas, irmãos, no seu orgulho não procuram suprir necessidades que eu poderia ter. E eu estou falando de mim, mas isso é de você e de qualquer pessoa. Nós estamos passando por isso, sofrendo isso, porque nós somos as pessoas que sofrem a injustiça, a malícia, essa falta de afeição, essa falta de interesse. Eu resumiria nessa noite os sintomas da sociedade como falta de afeição natural, descaso pelo próximo, desvalorização de padrões anteriormente intocados. Nossa sociedade, irmãos, ela está em crise contra si mesma. Coisas que antes eram inaceitáveis, hoje são toleradas, e não apenas toleradas, são incentivadas. Valores morais, antes colocados numa estima grandiosa, a glória de uma pessoa era ser vista como uma pessoa moral. Hoje, não tem isso. A glória da mulher que se casava virgem, isso não existe. É vergonhoso ser virgem. Não é vergonhoso, irmãos? Quando alguém diz assim, nossa, eu, pastor Tiago, me casei virgem, morto. Está vendo lá? Devia ser, não sei, né? Deixa eu falar. Igual o pessoal falava mesmo, um monte de bobagem. Não há glória mais naquilo que era louvável. Não há glória mais, irmãos, no afeto. Já não tem mais aquela coisa boa de dizer assim, eu amo você, eu me importo com você. Pais e filhos já não trocam mais esses afetos. As pessoas não trocam. Irmãos, tudo isso é sintoma de uma doença grave. E eu afirmo para vocês, por mais que essa lista pareça uma lista de problemas, eles não são o problema, são apenas sintomas. Alguém poderia dizer então, pastor, o que é então o real problema da sociedade? Se tudo isso que é horrível não é o problema, qual é o problema? Bem, vamos observar, irmãos, o problema, e vocês vão ver que ele não diz diretamente a você em primeiro lugar. Veja comigo, capítulo 1 ainda, vá ao versículo 18, e nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 18, a palavra diz, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que trocam a verdade porque amam a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus está lhes manifestando. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, tudo isso pode ser visto claramente desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Assim, então, os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, assim como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoram e servem a criação em lugar do Criador, e Ele é que é bendito eternamente. Amém. Texto bíblico, irmãos, ele vai deixar claro para nós qual é a raiz do problema da sociedade. O problema não é a falta de amor, nem é o desinteresse, nem a falta de valores.
O problema não está no mal, nem no crime, nem na corrupção. Tudo isso é sintoma. Paulo vai mostrar o problema da sociedade em algo que é dado e que é rejeitado. Se nós observarmos, irmãos, o versículo 19, vocês vão ver que Paulo está dizendo o seguinte: Deus está se dando a conhecer. Deus está se mostrando, Deus está se revelando, Deus está dizendo: estou aqui, olhem para mim. Versículo 19, Paulo vai dizer: tudo o que de Deus se pode conhecer está disponível. Versículo 20 vai dizer que Deus está se revelando na criação. E não é uma revelação misteriosa, não é uma manifestação difícil de entender. Paulo vai dizer que as virtudes de Deus podem ser vistas claramente. No versículo 21, Paulo vai dizer: o homem tem conhecimento de Deus. Igreja, estamos em um mundo criado por um Deus que tem prazer em se revelar. Vivemos na criação de um Deus que não é um Deus misterioso. Ele não é um Deus enigmático. Ele não é um Deus oculto. Ele não é um Deus que tem que ser fruto de imaginação, de tentativa, de análise, como o povo fala: não, vou me exercitar para tentar entender como é Deus. Irmãos, tudo isso é balela. O Deus que criou o céu e a terra, Ele, quando cria todas as coisas, Ele cria esse mundo para se mostrar a esse mundo. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: Romanos, estamos servindo a um Deus que pode ser conhecido claramente, plenamente, de maneira inquestionável. O homem não tem desculpas de dizer que ele não vê Deus. Irmãos, quando eu olho para a criação, eu vejo Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus. Quando eu olho para o passado e eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Porque o Deus verdadeiro é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, porque Ele é um Deus que quer ser conhecido. O Deus da Bíblia, irmãos, Ele não é um Deus secreto que se dá a conhecer a um público especificamente, muito pelo contrário. Esse Deus, Ele é tão bom que o índio lá no interior da Amazônia pode saber que existe Deus. O homem que está lá no deserto do Saara, lá no lugar que ninguém vai, ele pode saber da existência de Deus. E a existência de Deus, irmãos, ela é tão inquestionável que o índio na floresta adora o sol porque ele sabe que tem que ter um Criador. Que o homem que está lá no deserto, ele adora alguma coisa porque ele sabe que tem que ter um Criador. Sabe quem é o povo que rejeita Deus, irmãos? É aquele povo que tem oportunidade de conhecê-lo, mas que o rejeita porque quer ser o Senhor da própria vida. É surpreendente, irmãos. É surpreendente para mim ver a sociedade ocidental evoluída de primeiro, de segundo, de terceiro mundo, dizendo assim: ah, Deus é mau porque coitado do índio. Ah, Deus é mau porque coitado daquele que está lá no fim do mundo. Deus não se revela para ele, Deus é mau. E muitos crentes estão dizendo assim: ah, pastor, será que o índio vai ser salvo? Será que o homem lá do fim do mundo vai ser salvo? Será que eles vão conhecer de Deus? Irmãos, aceitem esse fato. Deus está sendo revelado a toda a humanidade. Todas as pessoas podem ver Deus na criação. Mas se elas não amarem a Bíblia, se elas não crerem na Bíblia, a criação revela Deus. Se elas creem na Bíblia, a Bíblia revela Deus. Se elas creem ou não em Jesus, não importa, porque Jesus revela Deus. E Jesus é um personagem histórico inquestionavelmente real, que fez coisas que só Deus pode fazer. Afirmo nessa noite, irmãos, Deus se deu a conhecer. Mas sabe qual é o grande problema? Deus
Deus se revela, Deus se mostra, Deus levanta a mão assim e diz aqui, ó, estou aqui, ó, olha para mim, eu existo, eu sou real, eu criei tudo, eu tenho atributos e virtudes e valores essenciais para a sua vida, olha eu aqui. Deus está chamando a atenção da humanidade, mas sabe o que a humanidade está fazendo, irmãos? Dizendo assim, eu estou nem aí, eu não quero. Igual quando alguém acena para outro na rua, dizendo, não, aqui, e a pessoa vira as costas e finge que não vê. Ou quando a gente liga para alguém, a pessoa desliga o telefone na nossa cara. Ou quando a gente tenta dar de nós para alguém, a pessoa por outro lado se fecha e não liga para o que a gente está fazendo. O ser humano é assim, irmãos. E sabe qual é o problema do mundo, irmãos? O homem virou as costas para o Criador. O homem virou as costas para o Criador. E Paulo vai dizer no versículo 18: Deus está irado. Deus está irado, porque o homem ele não quer a verdade, o homem não quer Deus, o homem não quer aquilo que Deus dá, porque o homem ama a injustiça. Aqui tem um fato, irmãos, eu não vou dizer que são todos, mas eu colocaria minha mão no fogo, que mais de 90% das pessoas que rejeitam a existência de Deus, elas o rejeitam porque querem ser Deus delas mesmas, o Senhor delas, o regulador moral delas. Elas não querem prestar contas a ninguém, elas não querem viver sob padrão nenhum, elas não querem ser parte de nada, elas querem governar a própria vida, porque são orgulhosas, porque amam o mal e querem fazer aquilo que bem entendem, sem ter a existência de um Deus que incomoda. Deus incomoda, irmãos. A existência de Deus incomoda. A existência de Deus tem sido uma pedra no sapato da humanidade. E é por isso que o povo está tentando jogar Deus para escanteio. Porque se não existe Deus, cada um cria seu próprio valor moral. Só que eu já tenho falado isso muitas vezes, irmãos. No dia em que a sociedade passar a regular o seu próprio valor moral, cada um vai inventar um mal pior que o outro. É como eu já disse antes, se para um pedofilia é ruim, para mim não é. Já que você crê no que acredita, eu posso acreditar no que eu quiser também. Se estupro para um é ruim, para mim é bom. Quem vai me condenar se não tem nenhum padrão acima de todos os outros? Quem regula o que, irmãos? A sociedade não percebe a rejeição de Deus. É um problema muito grande. E Paulo vai dizer, Deus está sendo trocado. Deus está sendo trocado. Paulo vai dizer no versículo 21: tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem o filho agradece o pai pelas coisas que tem. O pai trabalha, o pai se esforça, o pai dá roupa, o pai dá comida, o pai dá uma cama, o pai dá uma casa, e o filho deveria dizer: pai, obrigado por isso. Porque se ele reconhece quem é o pai, a única coisa que ele pode fazer é dizer: pai, obrigado. Deus criou o homem para que seja assim também, para que o homem pudesse viver nesse mundo maravilhoso, lindo e precioso, para que pudesse desfrutar dessa convivência com as pessoas que Deus criou, para que o homem pudesse receber os favores de Deus, para que o homem pudesse olhar para o alto e dizer: Deus, eu sei que o Senhor está aí, e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Mas sabe o que o homem está fazendo, irmãos? Ele não está nem aí para Deus, ele não glorifica Deus, ele não agradece a Deus. Sabe o que Paulo fala mais? No versículo 23, ele fala: o homem chegou num ponto de burrice tão grande, que ele acha que Deus é um ídolo na forma de homem, na forma de ave, na forma de animal. O homem chegou num ponto tão baixo, que ele acha que Deus pode ser uma ave, que Deus pode ser um bezerro, que Deus pode ser um homem. Paulo diz: o homem é louco. O homem é louco. Ele rejeita o conhecimento de Deus, porque ele ama a injustiça. Ele não é agradecido, ele não glorifica. O homem, ele acha que Deus é um ídolo. E
E o versículo 25 conclui a ideia quando fala: o homem agora, ele mudou a verdade em mentira. Porque o homem agora, ele adora a criação e não adora o Criador. É uma coisa, irmãos, que dá para sentir na palavra de Paulo uma certa indignação quando ele fala assim: o homem ele tem sido tão ignorante que ao invés de adorar o Criador do mundo, ele adora a criação de Deus. Ele adora as árvores, ele adora a água, ele adora o ouro, ele adora as pérolas, ele adora o rubi, o diamante, ele adora os cavalos, ele adora os carros, ele adora o dinheiro, ele adora as casas, ele adora tudo, mas ele não adora o Criador. E sabe o que Paulo diz? Isso é mentira. Irmãos, o grande problema do mundo, o grande problema do homem, está no fato de que o homem está em rebelião contra Deus. O problema do mundo não é que o homem comete crime. O problema do homem não é que ele é malicioso, não é que ele é imoral, não é que ele não ama o Pai. O problema do homem, irmãos, nem diz respeito a mim, em primeira análise. Quando eu olho para o mundo, eu preciso assumir que o problema do mundo, o problema do homem, o problema de cada homem, mulher, criança, jovem desse mundo, está no fato de que o homem se distanciou do seu Criador e perdeu a razão da sua existência. Quando o homem se distancia do seu Criador, ele perde a razão da sua existência. Só o Criador pode dar significância correta para o objeto criado. Quando alguém cria um objeto, essa pessoa cria para uma função, cria para uma funcionalidade com um propósito. E se aquele objeto não estiver ao alcance daquele que o cria, ele perde a razão da sua existência, porque ele passa a ser usado para finalidades para a qual não foi criado. Irmãos, isso não é filosofia, isso é Bíblia. O homem se distanciou do seu Criador, e o distanciamento do homem de Deus é a real raiz do problema da humanidade. Quando eu olho para um homem que rouba, eu digo assim: nossa, olha o grande problema dele, ele rouba. Isso é sintoma, irmãos. O problema dele não está no roubo, o problema dele está na ausência de propósito para aquela vida. O problema daquela pessoa é que ela está em rebelião contra o Criador. E se ela está em rebelião contra o Criador, ela está em rebelião contra todo o projeto do Criador. Não tem jeito, irmãos. Se o homem não estiver em sintonia com o Criador, ele vai estar em rebelião contra toda a criação de Deus. Será que nós somos capazes de ver isso nas pessoas, irmãos? Sinceramente, será que nós seríamos capazes de olhar para uma pessoa que passa por um problema e ao invés de dizer: é mentiroso, é ladrão, é imoral, é adúltero, é caluniador, é mal pagador, é isso e aquilo, será que eu seria capaz de olhar para ele e dizer: ele é alguém que precisa de Deus porque está distante de Deus? Esse é o problema do homem, irmãos. E toda vez que eu tento transformar um homem sem Deus em um homem que não rouba, que não mente, que não calunia, eu só estou tratando sintomas, não estou tratando o problema, irmãos. O desafio da relevância, o desafio da igreja é aproximar o homem do seu Criador. Porque quando o homem está alinhado com o seu Criador, ele passa a viver pela razão correta. Sabe por que muita gente, irmãos, está se prostituindo? Está distante do Criador. Sabe por que o homem vive correndo atrás do vento? Porque está distante do Criador. Perdeu a razão da existência. E sabe o que é mais chocante? Quando o homem, distante de Deus, perde a razão da sua existência, ele tenta descobrir por si mesmo uma razão para existir. E quando o homem tenta descobrir uma razão pela qual existir, ele se perde numa série de divagações do tipo: vou viver para quê? É daí que a gente vê: uns vivem para ser bem-sucedido, uns vivem para ser bonito,
Uns vivem para ter prazer sexual, outros vivem para conhecer o mundo, outros vivem para ser senhor sobre os outros, outros vivem para sofrer, outros vivem para viver sozinhos. Cada um tenta criar o seu próprio objetivo de vida. E o problema do mundo, irmãos, é que está todo mundo tentando achar a sua razão de existência, e a humanidade não consegue viver em concordância. Porque um vive pelo sexo, outro vive pelo dinheiro, outro vive pelo prazer, outro vive pela preguiça, outro vive pela amargura, outro vive pelo sofrimento, outro vive pelo próximo, e outros vivem por Deus. Cada um anda numa direção e o mundo está um caos, tudo por causa do problema. E o problema, irmãos, é que nós todos deveríamos estar olhando para o Criador. Eu não sou bom com observações desse tipo, mas eu acredito, se eu estiver errado, tem uma hora me corrija. Eu acho que a planta girassol tem esse nome porque ela está sempre girando em direção ao sol, não é isso, irmãos? Então imagina, se você tem ali uma plantação de girassóis, eles vão estar sempre apontados para o sol. O sol vai para lá, o girassol vai para lá, vai para cá, vai para lá. A criação era para ser assim também. A criação de Deus era para ser da mesma forma. Toda a criação olhando, apontada para o Criador. E sabe, irmãos, nós estamos vendo sintomas, mas o real problema do mundo é o distanciamento do homem do seu Criador. E sabe até que ponto o distanciamento do homem de Deus afeta a criação? Eu quero encerrar te mostrando isso. Eu quero mostrar para vocês o que Deus permite e que na verdade é uma permissão que significa castigo. Leia comigo, versículo 24. O texto diz: porque o homem rejeita Deus, Deus entregou os homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe o que Paulo está dizendo? Já que o homem rejeitou Deus, Deus disse assim: você não me quer? Você não me quer? Tudo bem, faça então o que você quiser, mas saiba que eu vou entregar você a uma prática que você quer, mas ela vai te trazer dor e sofrimento. Paulo diz, irmãos, que Deus então deu de ombros ao homem que o rejeita, e Deus disse: é isso que você quer então? Então desonre o corpo entre si mesmo. O homem está sofrendo na sua dimensão física. O homem na sua dimensão física, corporal, está se degradando. O corpo humano é violado. O corpo humano é unido em relacionamentos que são inaceitáveis. O corpo humano é agredido, marcado, furado, entregue a relações sexuais que só de mencionar seriam vergonhosas. Sabe por quê, irmãos? O corpo não valoriza, o homem não valoriza o corpo que tem. E isso é a consequência da rejeição do homem de Deus. Versículo 26. Porque o homem rejeitou Deus, Deus então deu de ombros e deixou que o homem se entregue a paixões vergonhosas, porque até as mulheres já mudaram o modo das suas relações naturais íntimas, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram entre si em uma sensualidade torpe. Homens se relacionam sexualmente com homens e já recebem em si mesmos a merecida punição do erro. Se o homem sofre na dimensão física, o homem sofre na dimensão emocional. Irmãos, o homem não foi criado para se sentir atraído sexualmente por um homem. Uma mulher não foi criada para se sentir atraída sexualmente por outra mulher. Tampouco foi criado para ter essa atração por um animal ou por um objeto. O homem, irmãos, não foi criado dessa forma.
Sabe o que é isso? Consequência. O homem está sofrendo, não só no corpo, mas nas emoções, o castigo da rejeição de Deus. É na dimensão física, é na dimensão emocional. Mas o versículo 28 diz que é também na dimensão intelectual. E diz o versículo 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A dinâmica é a mesma, irmãos. O homem rejeitou Deus, o homem não quer Deus. Deus diz: não me quer, paga o preço. E o preço que o homem está pagando, irmãos, afeta o corpo, afeta as emoções, mas afeta o intelecto. E vamos ser sinceros, irmãos, os homens hoje praticam, pensam, elaboram e propagam coisas que a gente pensa: meu Deus, como que um homem é capaz de pensar uma coisa dessa? Como que um homem é capaz de pensar e propagar uma aberração dessas? Irmãos, o homem, infelizmente, ele não está ficando mais inteligente. Parece que a mente humana está ficando cada vez mais deteriorada. A maioria das coisas que os homens fazem são feitas por máquinas. O homem não sabe fazer conta, o homem não sabe criar, o homem não sabe fazer quase coisa nenhuma. O homem, irmãos, tem um intelecto corrompido, contaminado, um intelecto usado para o mal. Sabe o que é tudo isso? O castigo de Deus para a humanidade que o rejeita. Deus não profana o corpo. Deus não corrompeu as emoções. Deus não tornou o homem mentalmente incapaz. Tudo isso é consequência da rejeição de Deus. Nessa noite, irmãos, Deus nos traz essa palavra, que não é uma palavra minha, para dizer o seguinte: olhem o problema, não os sintomas. O real problema do mundo reside no fato de que a criação perdeu de vista o Criador e perdeu de vista a razão da sua existência. Como consequência do abandono de Deus, o homem está se degradando fisicamente, está confuso emocionalmente, está arruinado intelectualmente, e é por consequência disso que o homem pratica as coisas ruins que pratica. Qual é o desafio da igreja hoje, irmãos? Não é tentar transformar o ladrão em não ladrão. O desafio do homem cristão não é mudar as opções dos outros homens. O desafio da igreja, irmãos, não é tentar transformar um homem mau em um homem bom. O desafio da igreja não reside em tratar sintomas. O nosso desafio é dizer: ser humano, você precisa voltar a viver pelos padrões e pelos propósitos do Criador. Essa é a razão da existência humana. Igreja, faça isso. Ame o homem, ame o ladrão, ame o assassino, ame o malicioso, ame o difamador, ame o ser humano. Nós não podemos, irmãos, deixar de amar as pessoas pelas coisas que elas cometem. É o que nós fazemos. A gente fala: eu queria que aquele ladrão que roubou minha casa, que ele queimasse no inferno agora. Eu queria que ele caísse lá no muro da minha casa, que ele pulou e quebrasse o pescoço. A gente é assim, não é, irmão? A gente é muito bobo. Sabe por quê? Deus ama ele. Deus ama. Deus ama aquela pessoa. E a palavra fala que Deus ama tanto, mas tanto aquela pessoa, que Deus ofereceu o seu Filho para salvar aquela pessoa, se ela crer. Nós precisamos amar essas pessoas, irmãos, porque se nós não amarmos, nós não vamos ir até elas. E se nós não formos até elas, nós não vamos poder dizer: olha para o Criador, volta a viver pelos objetivos do Criador. O mundo só vai mudar, irmãos, quando o homem voltar a viver pelas razões pela qual foi criado.
Para de tratar sintomas, trata o problema. Meu desejo sincero, irmãos, é que o homem se volte para o Criador. É o que eu espero para a minha família, é o que eu espero para essa cidade, é o que a gente deve trabalhar para ocasionar. Tentar tratar sintomas só cria birra nas pessoas, porque isso parece moralismo, isso parece radicalismo, isso parece coisa de igreja, e esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é levar o homem até o seu Criador, e o Criador muda o homem que vai até ele. Vamos orar, irmãos. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que Paulo nos traz. É uma palavra que confronta, mas é uma palavra que orienta. Ajuda, Pai, a tua igreja a entender o real problema dessa sociedade. Eu peço a Ti nesse momento, Deus, instrui a tua igreja, para que ela possa ser útil na sociedade, suprindo carências que a sociedade tem, levando os homens, mulheres, crianças, jovens, de volta ao Senhor, Pai. Ajude o homem a amar o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração em Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de dizer o seguinte: quando tiver qualquer dúvida, qualquer observação, sinta-se livre para falar comigo, né? Meu desejo não é trazer uma coisa nova, meu desejo é reproduzir a verdade. E cada vez que a gente sobe ao púlpito, é para propagar o que a gente crê. E eu creio que vocês podem ver que o que o texto diz, não o que eu digo. E eu vou ser sincero para vocês: toda vez que nós vemos alguém indo até Deus, essa pessoa nunca é a mesma, porque Deus muda o homem. Muitos aqui poderiam levantar o dedo e dizer: pastor, Deus mudou a minha vida. Eu me enquadrava numa daquelas coisas que está escrita lá, mas Deus fez aquilo comigo. Irmãos, todo homem que vai até o Criador, Deus muda essa pessoa. A gente não tem dúvida disso, porque Deus muda mesmo. Meu papel é dizer: vá até o Criador. É isso que a gente deve fazer. Luiz Cláudio, que bom isso.